Seja bem-vindo ao arcano 19 do tarô, então o irmão da lua, o sol. Se a lua representa a intuição e aquilo que não é exatamente aquilo que parece, o sol representa exatamente aquilo que parece. A palavra-chave do sol é razão. É hora de você olhar e vai enxergar uma luz no final do túnel. Então, toda essa palavra-chave do sol, ele significa entender o que está acontecendo, olhar as coisas ao redor e chegar numa conclusão. Então costuma ser um arcano muito bom dentro de uma tirada. Então, vamos olhar o tarô da Cabala Hermética. A gente vai perceber que ele conecta Yesod a Hod. Ou seja, ele pega a intuição e ele tira uma lógica de dentro disso. Pode ser um pouquinho da psicologia, pode ser um pouquinho da interpretação de sonhos, interpretação do animal de poder, de uma viagem xamânica, de uma arma mágica, do que quer que seja. O mago ele penetra ali na escuridão da noite com a lua, ele tem sonhos, ele fala com os mortos, ele recebe sinais, e aí ele necessita do sol para conseguir interpretar esses sinais. O sol ele é regido pelo próprio planeta Sol, né? E ele tem a cor laranja. A palavra Resh significa cabeça ou o ato de pensar. A ideia do sol é que você pense naquilo que você vai fazer e você raciocine sobre tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. A runa correspondente é de Souilo, que é a runa do sol, a runa que energiza o seu chakra e traz uma vitalidade para que você continue a sua jornada dentro da magia. Como a gente vai ver, o sol não tem muitos símbolos, né? Então no Rider-Waite a gente vê aí um garoto pequenininho que está montado num cavalo branco saindo aí de um labirinto atrás que tem uns girassóis. E no topo um sol enorme. A ideia é que esse menino estava perdido e dentro desse labirinto, a hora que surgiu o sol, ele conseguiu enxergar onde ele estava e aí ele escapou desse labirinto. Essa pena vermelha na cabeça desse menino indica que essa criança ela é o louco. Estando perdido em Malkuth, dentro ali das profundezas de Yesod, ele vê a luz da razão e aí ele sai do labirinto. Nós vamos ver que esse arcano ele vai refletir a imagem do louco. Se você observar, a própria geometria dele é a mesma inclinação e geometria do arcano do louco. O garotinho ele sai de um primeiro casulo, que é esse grande labirinto de Malkuth, e ele sai para uma nova jornada no cavalo branco. O louco sai da sua caverna e ele sai para a sua jornada atravessando o abismo. Então tem bastante correspondência dessas duas imagens. No tarô de Marsella nós vemos não um menino e um cavalo, mas um par de meninos. Às vezes é um menino e uma menina, às vezes são dois meninos, representando aí os gêmeos dioscuros. Eles saem, tem uma muralha atrás, né, um obstáculo, e com a luz do sol eles estão saindo. Você percebe que aos pés dele você vai ter água e praia. Em alguns tarôs, um dos meninos está na água, o outro está na terra, representando aí os dois hemisférios do nosso cérebro, razão e emoção. No tarô de Sforza nós vemos aí Hélios, o Sol, carregando aí o Sol em sua carruagem celestial e iluminando a todos durante a passagem do dia. No tarô de Bolonha, nós vemos uma qualidade muito puxada do de Marsella, então temos aí as duas criancinhas, mas repare que elas estão ali na água e na praia, né? Puxando aí meio que uma mistura do emocional com o intelectual. E o sol brilhando assim, emanando seus iodes da parte de cima. No tarô antigo italiano, você vai ver um casal no pôr do sol namorando ou apenas bons amigos. Costuma-se dizer que o sol ele é a solução de quase todos os problemas dentro de uma tirada, exceto em questões emocionais, quando nesse caso a resposta é que ela gosta de você só como amigo. No tarô de Wirth, ele escolhe colocar um menino e uma menina. Então, diante do muro, através do sol, então aí passando pelo obstáculo em direção a uma vida melhor.
No tarô dos boêmios, ele coloca o menino e a menina, representando aí as duas partes, o dia e a noite, né, a razão e a intuição, também cruzando o muro, com o sol ao redor, e o sol vai emanando Yod, Ré, Vav, Ré, as letras do nome de Deus, das suas emanações. No tarô da Golden Dawn, a gente vê também o sol ao fundo, aquela imagem bem Teletubbies, né? Faltou a carinha ali no sol. Um menino, uma menina, ele ali em cima da terra, ela na água, representando aí de novo razão e emoção de mãos dadas. No tarô do Crowley, nós temos o sol irradiando e todos os signos do zodíaco ao redor do sol, representando todas as possibilidades que vêm com aquele sol da manhã, né? O nascimento da aurora, a aurora dourada, né? Nesse caso. Ele traz aí os anjinhos embaixo, fazendo esses louvores e ultrapassando o obstáculo que também está representado aí nesse arcano. No tarô mitológico, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Apolo. Então aí carregando o seu arco dourado e a sua lira dourada. Tanto Apolo quanto a sua irmã Diana carregavam arcos mágicos, né? O dela prateado, o dele dourado. Então a gente está aí, ele cruzando um portal e sua cabeça brilhando como a própria representação do sol inspirador. No tarô alquímico nós vamos ver aí o rei e a rainha consumando o seu ato. Então eles estão se juntando para fazer o coitus que nós vimos no outro arcano. Eles estão debaixo da coroa, que vai representar Keter, o sol no fundo, emanando suas vibrações sobre o casal real, e a vilazinha do lado ali da barreira, que vai representar a concretização dos seus projetos e ultrapassando qualquer tipo de barreira. O sol em alguns outros tarôs está assemelhado até à própria figura do Cristo, né? Inclusive num tarô católico tem a própria figura do Jesus Cristo. Bom, com isso a gente chega ao último arcano dessa sequência celestial e ficam faltando 2 arcanos para a gente finalizar, que são os mais próximos ali de Malkuth, fazendo a última conexão com a Terra. Então a gente vai ter o julgamento, que é a hora do vamos ver, e depois, finalmente, no último bloco, o mundo.